Quem conhece, conhece o quê? É o sujeito que conhece o objeto ou o objeto que se impõe ao sujeito? Junto com a questão do que é conhecimento, que a gente já tratou em outros vídeos aqui, a questão da relação entre sujeito e objeto é uma das mais importantes da teoria do conhecimento e é o assunto desse vídeo. Antes de mergulhar nas diferentes abordagens, a gente precisa primeiro definir melhor o que é sujeito e o que é objeto. E especialmente no escopo que a gente vai tratar aqui, que é sujeito e objeto do conhecimento. O sujeito do conhecimento, normalmente o ser humano, é o agente do ato de conhecer. Então é o ser pensante. É aquele que lança sua atenção sobre as coisas e memoriza dados, informações sobre as coisas. É a consciência. Então é quem interpreta, formula ideias sobre a realidade, é quem faz as perguntas, é quem tenta compreender o mundo à sua volta. O objeto do conhecimento é tudo aquilo que está diante do sujeito do conhecimento. Então pode ser um fato, um conceito, uma ideia, um fenômeno. Eu, Pedro, sou normalmente sujeito do conhecimento. Mas nessa situação aqui que eu estou me apresentando para você, como um vídeo no YouTube, eu sou o objeto do conhecimento e você é o sujeito do conhecimento. E qual que é o dilema, então, da filosofia? A questão aqui é se o sujeito capta como o objeto é, ou se o sujeito reinterpreta, assimila, distorce como o objeto é. Essa é a treta que as diferentes correntes vão debater. Durante boa parte da história da filosofia, a ideia dominante era que o objeto era o centro do conhecimento. Ou seja, você, como sujeito, tinha só a função de organizar seus pensamentos, organizar seu método, para ir lá conhecer a natureza, ou conhecer Deus, ou conhecer as ideias. Que apesar de afirmarem essa primazia do objeto, o que exatamente é o objeto era ponto de contenda. Então, por exemplo, em alguns diálogos platônicos, a gente vê a ideia de que conhecimento é relembrar. E o que isso significa? Significa que esse mundo material aqui é feito a imitação das verdadeiras ideias, e essas ideias a gente já teve contato com elas e agora a gente vai, através desse mundo, relembrar delas. Então o conhecimento não é algo que vem de fora, mas é algo que vem de dentro, e o objeto do conhecimento não é nem exatamente esse mundo aqui, mas as ideias puras, perfeitas e imutáveis. A função do sujeito é abordar filosoficamente os assuntos, as pessoas, o mundo, para poder despertar essa memória. O discípulo de Platão, Aristóteles, já tem uma abordagem diferente. A experiência concreta é a base do conhecimento, então os sentidos são o ponto de partida do conhecimento, na verdade. A nossa mente tem a função de captar essa verdade objetiva que está nas coisas e que a gente pode formatar na nossa mente. Na tradição cristã, esse realismo do objeto permanece, só que aí a gente tem um elemento de Deus como figura de iluminação que vai permitir o conhecimento e vai nos permitir ir além dos problemas aí que essa teoria do conhecimento, tanto a platônica quanto a aristotélica, abrem. E o que se iniciou com Agostinho nessa teoria da iluminação vai chegar às últimas consequências em Tomás de Aquino, porque essa questão do realismo dos objetos é tão importante que a gente vai ver isso representado no debate entre fé e razão. A razão é uma ferramenta fundamental para conhecer o mundo, e o mundo precisa ser conhecido. Ele é criado e ordenado por Deus, e, portanto, conhecer o mundo é uma das formas de você aí se aproximar de Deus. Mesmo que existam verdades que só podem ser alcançadas pela fé, elas podem ser aprofundadas e melhor compreendidas pela razão. Não é à toa que nesse período aqui do Tomás de Aquino é que vão surgir as universidades, justamente com esse objetivo. Qualquer um desses que você escolha como seu Pokémon na batalha sobre sujeito e objeto, o ponto é, a mente se formata à realidade do objeto. Nós nos adequamos à realidade do objeto quando lembramos, conhecemos, conceituamos o objeto. Só que essa primazia do objeto começa a entrar em crise depois ali da filosofia escolástica e na modernidade o sujeito vai ganhar cada vez mais relevância. Com as transformações causadas pela Revolução Científica, a crise dessa filosofia escolástica e desse aristotelismo, vai ressurgir o ceticismo e de todas essas crises, desse caldeirão de coisas, vai surgir o debate entre racionalismo e empirismo. Para os racionalistas, como Descartes e Leibniz, grosso modo, o conhecimento começa no próprio sujeito. A única fonte segura que nós temos do conhecimento é o nosso próprio eu. Você pode duvidar de tudo, mas você não pode duvidar que você existe. É um resumo aí do que quer dizer
penso, logo existo. A partir dessa primeira certeza, a certeza do eu, o Descartes vai poder construir outras garantias que levam à possibilidade de conhecimentos seguros ou viáveis. Só que todas essas ideias inatas que os racionalistas vão lançar à mão, ideias que são puras da razão, que servem para garantir o conhecimento, justamente por serem inatas, elas não vêm dos sentidos. E os empiristas vão defender que nada que não venha dos sentidos tem sentido. Então eles vão ter duas missões: mostrar de onde vêm essas ideias, como Deus, infinito, e também dinamitar a ideia de causalidade, porque é fundamentada nessa ideia de causalidade, tudo tem uma causa, e que a gente pode conhecer essa relação de causalidade, é que Descartes sai do eu e chega em Deus, por exemplo. Para fazer isso, eles vão assumir então que a mente é uma folha em branco, ou como se fala, tábula rasa. E aí o mundo escreve nessa folha em branco. Nossas ideias mais certas são aquelas que estão mais próximas das nossas impressões. E as outras ideias que a gente tem são ideias que a gente abstrai, são ideias que a gente faz usando a imaginação, combinando outras ideias. Então, como vocês podem perceber, são visões completamente opostas. Só que o Hume, que a gente pode aí colocar nesse balaio dos empiristas, ele vai fazer alguns argumentos que vão dinamitar essa ideia de causalidade, que eu não vou conseguir explicar aqui, mas confia. E esses argumentos vão ser tão poderosos que eles vão acordar o Kant do sono dogmático. O Kant estava aí convencido por essas ideias racionalistas, e ele vai perceber duas coisas. Os racionalistas não podem estar 100% certos, porque o argumento do Hume é matador. Segundo, não sei se faz sentido os empiristas estarem 100% certos. Então ele meio que vai fazer uma síntese. Ele vai propor uma nova coisa que pega os aspectos melhores de cada uma dessas visões e revolucionou completamente a filosofia. Isso é o que a gente chama de revolução copernicana do conhecimento. Se você é candidato de Ciências Humanas, Administração e Economia, você vai fazer a prova de Filosofia, a prova que zera muito, porque as pessoas não levam a sério, não estudam direito, e é uma questão que exige definição de conceitos, argumentação. Tem muita gente zerando, muita gente sendo desclassificada, e você não quer fazer 3 anos de prova para morrer na praia, né? Mas você não precisa se preocupar, porque se você está vendo esse vídeo, você já está no caminho certo. Na descrição desse vídeo tem uma pergunta simulada, inspirada aí no modelo do PISM, com todos os assuntos do conteúdo programático novo na playlist. Estamos fazendo ainda, tá? Então, dependendo do momento do tempo que você tá, a resposta pode ser que isso aqui é mentira ou verdade. Você vai fazer, vai responder, e mais perto da prova a gente vai fazer lives corrigindo e mostrando quem zeraria, quem não zeraria e por quê, para vocês poderem melhorar, aperfeiçoar e não só não zerar, mas também conseguir tirar uma nota excelente e passar para o curso que você quer na UFJF. E o melhor, tudo de graça, é só participar. Essa visão anterior, a visão realista, também podemos chamar de visão dogmática, a visão de que o objeto está aí para ser conhecido diretamente, ela entrou em crise na modernidade e teve seu último baque aí na guerra entre racionalismo e empirismo. Essa lógica anterior de que nossa mente capta a essência dos objetos, compreende a realidade por ela mesma, é que o Kant vai subverter, que é o que a gente chamou de Revolução Copernicana. A Revolução Copernicana original é aquela lá do Sol, é o centro do universo, versus a Terra, é o centro do universo. As pessoas achavam que a Terra era o centro do universo e o Copérnico fez aí uma elaboração onde o Sol era o centro do universo. Então, revolucionou a nossa visão. O Kant faz exatamente a mesma coisa. Você tem sujeito e objeto, o sujeito capta a realidade, como ela é. Aí ele vai revolucionar. Na verdade, dentro do sujeito você tem uma estrutura que modela esse conhecimento do fenômeno. O conhecimento não é uma cópia do mundo exterior. O sujeito não tem exatamente ideias inatas, como gostariam os racionalistas, mas ele tem estruturas na sua mente, na sua cognição, que formatam a nossa experiência da realidade. Então esse objeto, que era tão caro na Antiguidade e na Idade Média, ele não existe de fato fora de nós. A forma como nós o conhecemos é uma forma nossa de conhecer. Então como é que funciona isso? Bom, tudo começa na sensibilidade. Nossos sentidos captam dados brutos, sons, cores, que o Kant chama de intuições sensíveis. Esses dados, na forma que eles são captados, eles não fazem nenhum sentido. Para eles fazerem sentido, eles precisam ser organizados. Nossa mente já possui certas estruturas que organizam esses dados. E essas estruturas não são minhas, do Pedro, e suas, da pessoa que está vendo esse vídeo. Elas são estruturas da razão humana em geral. Essas estruturas a gente pode chamar de formas a priori.
a priori, porque elas vêm antes da experiência. Você precisa delas para ter a experiência dos objetos sensíveis. Você não conhece elas na experiência dos objetos sensíveis. No caso da sensibilidade, as duas principais formas, a priori, são o tempo e espaço. Então a gente não vê o tempo e o espaço lá fora, como parece nos fenômenos que nós observamos. O tempo e o espaço são molduras cognitivas que permitem a nossa capacidade de conhecer os objetos. Então a razão usa essas formas a priori para conhecer alguma coisa. Além dessas duas, a gente tem outras categorias que dão forma ao nosso conhecimento. Causalidade, substância, possibilidade, etc. e coisa e tal. Eles seguem a mesma ideia aí do tempo e do espaço. Sem essas estruturas, seria um caos, assim, a gente perceberia uma coisa completamente confusa, borrada. Não sei nem se dá para falar o que a gente veria. Assim. A gente não veria nada, não teria como ver. O ato de ver, de conhecer, de sentir, de ouvir, está relacionada à existência dessas categorias. Elas são as nossas condições de possibilidade do conhecimento. Então, a principal consequência dessa visão do Kant é que agora não faz sentido de falar de objeto. O objeto não está lá fora. Isso que a gente chama de objeto é resultado da interação das nossas estruturas com os dados da sensibilidade. Então, agora a gente vai falar, em vez de que a gente conhece a coisa em si, que nós conhecemos um fenômeno. Fenômeno significa aquilo que aparece, então nós conhecemos aquilo que aparece diante de nós nas estruturas do nosso conhecimento. Mas, mais uma vez, não é o conhecimento para mim e para você, não é um relativismo. A ideia aqui é que toda a verdade possível para nós, tudo que é possível conhecer, já está condicionado nessas estruturas da razão. E elas são universais dos seres racionais. Então, talvez se existirem anjos e ETs, se eles forem racionais, eles vão ter essa estrutura. Só uma nota que se você for fazer PISM, não menciona anjos e ETs, tá? Foi só um exemplo para ilustrar, que não é pessoal, mas não é a boa, talvez fique confuso e você zere. Então, não menciona essa parte, certo? Então, tudo que a gente pode conhecer é o fenômeno, a coisa em si é incognoscível, e aí isso muda completamente a nossa relação entre sujeito e objeto. Então, o sujeito formata todo o conhecimento possível. E aí Kant consegue explicar, então, por que a ciência está funcionando, porque os dados que a gente está recebendo estão batendo, isso está gerando inovações e transformações científicas. Na época dele era a física newtoniana, e ele dá agora um novo papel para a filosofia. A filosofia não tem mais que conhecer a essência da realidade como queriam lá os antigos e os medievais. A filosofia vai agora refletir sobre a nossa condição de possibilidade de conhecer, de existir, etc. e coisa e tal. Bom, e o sujeito, então, além dessas categorias, desse entendimento, o sujeito também é um senso de unidade que faz com que eu pense que os meus pensamentos são meus e que as percepções que eu tenho são minhas. Esse senso de unidade a gente pode chamar de apercepção. Não é artigo a e a palavra percepção. É uma coisa só. Apercepção. Se você usar isso aí na prova, o corretor até infarta. Então é essa consciência de que isso aí é meu, que isso aí pertence ao mesmo sujeito e não é um feixe de sensibilidades igual imaginou Hume. Só que a razão não aceita limites. Então, mesmo tendo esses limites que o Kant identificou, ela não aceita, ela é rebelde. A razão é livre e ela pode olhar para tudo, né? Então ela chega nesses conceitos limites aí, que é a dialética, que fazem parte do que Kant chamou de dialética transcendental. Então, diferente de Platão, que tinha uma boa opinião sobre o que é dialética, o Kant vai ter uma má opinião sobre o que é dialética. E a dialética transcendental é você tentar pensar esses conceitos que não podem ser conhecidos do jeito que os outros fenômenos podem. Deus, o mundo como totalidade, a alma, a liberdade, etc. e coisa e tal. Ao se debruçar sobre esses conceitos, você cria confusões, ilusões, contradições, e aí ambas as respostas são possíveis. Então eu vi recentemente um vídeo de um divulgador científico dizendo que não existe livre-arbítrio, e você vai estudar também, vai ver pessoas afirmando que existe um livre-arbítrio, e não tem como você chegar numa conclusão final. Para conhecer um objeto, por exemplo, esse caderninho aqui, eu consigo fazer várias informações sobre o movimento do caderninho e coisa e tal. Agora, sobre Deus, alma, eu posso chegar a algumas conclusões, mas elas são limitadas, não são conhecimento no mesmo sentido que o conhecimento do fenômeno, aquele caderninho ali. E se você acha que o Kant é doido, essa relevância do sujeito que começou na modernidade, encontrou seu ápice com Kant, ela vai se aprofundar ainda mais, e você vai ter aí idealismo alemão, fenomenologia, depois com Nietzsche, Marx também, todos eles discutindo várias questões sobre esse sujeito.
Então, qual é a relação entre fenômeno e coisa em si? Qual é a relação entre esse sujeito e o absoluto? Qual é a relação entre esse sujeito e a história? E a gente pode dizer com tranquilidade que essa questão aí do sujeito e objeto de Kant em diante nunca mais foi a mesma. E estamos aí procurando um novo Kant que vai revolucionar completamente a nossa percepção, fazer uma outra revolução, quem sabe. Se você gostou desse vídeo, então curte, comenta e compartilha.